A gente vai falar de uma situação que, se já não aconteceu contigo, você deve conhecer alguém que sofre com isso. A dificuldade de concentração na hora de ler um texto ou até mesmo um livro. Em alguns casos, isso é bastante complicado. Para conversar com a gente sobre isso e dar algumas dicas de concentração, está aqui no estúdio nossa parceira, Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tem como solucionar esse problema? O que dá para fazer? Em que casos ele realmente afeta muito a pessoa? Então, primeiro de tudo, a gente precisa considerar que existem alguns transtornos da aprendizagem que podem estar relacionados a essa dificuldade da atenção e da concentração. Então, caso a pessoa perceba que ela tem muita dificuldade e que essa dificuldade a atrapalhe muito, então é melhor que ela procure, claro, algum profissional. Caso essa dificuldade seja uma coisa passageira, momentânea, a gente consegue, então, dar algumas dicas para a pessoa conseguir conviver normalmente com essa dificuldade, né? Agora, sim, existem alguns textos que são mais difíceis de Sim. serem lidos, né? Às Isso vezes mesmo. textos acadêmicos, né? Teses de doutorado, que tem uma linguagem específica. Claro. Né? Ou, de repente, uns textos ingleses, Shakespeare, são textos mais difíceis de serem compreendidos. Nesse caso, a pessoa não tem que assustar muito, não, né? Volta e lê de novo. Então, a gente precisa... uma dificuldade, a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Quando a pessoa tem dificuldade em todo tipo de leitura, aí a gente precisa averiguar o que está acontecendo. Se talvez não é um transtorno da aprendizagem, um transtorno da leitura, né? Se essa dificuldade ela é pontual, em momentos de estresse, então vai fazer uma prova muito difícil, então ela não consegue se concentrar para fazer aquele estudo. Ou se é um texto como esse que você acabou de falar, né? Então são momentos diferentes, né? Então precisa primeiro verificar se essa dificuldade ela é constante ou se é pontual, né? Para daí sim tomar uma providência. E assim, as pessoas que têm dificuldade mesmo não conseguem o quê? Ler 2, 3 páginas e lembrar? Como é que é? Bem menos, parágrafos até. Então, tem pessoas que estão lendo um parágrafo, a hora que termina de ler aquilo ali não lembra mais nada, não consegue te falar nada sobre aquele parágrafo que acabou de ler. Né? Então, a gente precisa tirar a dúvida se a pessoa não tem algum problema de processamento auditivo, que a gente fala, que então o nosso ouvido ele é ligado ao cérebro. Não é? Então, se às vezes eu escuto bem, mas eu não estou conseguindo transmitir isso que eu escutei para o meu cérebro, eu posso ter uma falha de processamento auditivo. Mas você está perguntando, nossa, mas o que tem a ver o fato de eu escutar com o fato da leitura? Tudo a ver. Então, quem tem problema, essa falha de processamento auditivo tem também dificuldade de interpretar aquilo que está lendo. Não consegue fazer todas as conexões cerebrais ali que facilitam a leitura. Então, não é só o problema auditivo, é um problema também, entre aspas, visual, né, de interpretação. Então, o cérebro não consegue decodificar também. Agora, fala-se muito que o brasileiro, ou a grande parte dos brasileiros, que às vezes até chegam à universidade, tem dificuldades de interpretação de texto. Sim. Isso daí seria um outro problema ou está diretamente relacionado a esse? Não, é outra coisa, né? Então, a falha do processamento auditivo, ela pode acompanhar a criança, se não for investigada, até a fase adulta e pode atrapalhá-la aí, né, na questão acadêmica, até mesmo no emprego. Já outras dificuldades, por exemplo, a falta de concentração, mesmo dificuldade em ficar concentrado, o déficit de atenção, que é muito comum, a hiperatividade, a dislexia, são outros problemas que podem acompanhar a pessoa também, se não forem investigados, atrapalhar, né? Então, a gente precisa verificar se talvez toda essa dificuldade não é em decorrência de um problema mais sério, não é? E aí, nesse caso, é o psicopedagogo Sim. ou é um psicólogo? Quem é que atende? É o psicopedagogo, né? Então, o psicopedagogo é multifunção. Então, a gente consegue, por meio de testes específicos, né? A gente consegue fazer pontuações que vão direcionar. Então, a pessoa tem dislexia, a pessoa tem falha no processamento auditivo, daí a gente precisa fazer testes mais específicos para confirmar essa suspeita. E o que dá para fazer, por exemplo, quem não tem sempre, só de vez em quando está muito estressado ou quando vai fazer uma prova? O que fazer para concentrar? Que atividades, que exercícios dá para fazer em casa, por exemplo? A gente costuma dizer que o silêncio é o melhor amigo da atenção e da concentração. Só que, infelizmente, isso não é uma regra para todas as pessoas. Tem pessoas que conseguem se concentrar mais ouvindo uma música, por exemplo. Tem pessoas que conseguem se concentrar mais com algum barulho de fundo, mesmo que seja a televisão ligada. Então, o fato de ficar em silêncio ou não é regra para aumentar a concentração. O que a gente fala é evitar comer no momento que está estudando, né? E a gente pede para que a pessoa se desligue de tudo aquilo que chame sua atenção. Por exemplo, a sua música favorita. Então, não coloque a sua música favorita para estudar.
né? Não coloque um programa que você vai, de vez em quando, olhar ali e escutar o que está sendo falado nesse programa. Então, Mexer nas redes sociais, no não, celular. isso jamais, né? Então, essas são algumas dicas que a pessoa pode utilizar para aumentar a sua concentração. E se a falta de atenção aí é um pouco maior e está atrapalhando na vida acadêmica, existem alguns exercícios que a pessoa pode fazer. Um exemplo é pegar um texto. A gente começa sempre de um texto mais simples, algum texto que tenha, no mínimo, ali uns 4 parágrafos, né? Um texto de jornal, de revista, mais simples. Leia o texto, feche o texto, escreva 10 palavras. Começa com 10. Aí, depois que você escreveu essas 10 palavras, você confere no texto. Então, por exemplo, se no texto está escrito meninas e você escreveu menina, você errou. Não é a mesma palavra que está escrita no texto. Então, para cada erro, você escreve mais 5 palavras que tem no texto. Então, esse é um exercício para aumentar a concentração no momento da leitura. E daí, quando a pessoa vai evoluindo para textos mais complexos, ela pode pegar o mesmo texto e tentar escrever frases. E a frase precisa ser exatamente como ela leu no texto. Está falando, mas, então, seria um jeito de decorar as coisas? Não. É para você chamar a atenção para o seu cérebro ficar concentrado. Então, a gente diz que esse tipo de exercício, a gente está exercitando a parte frontal do cérebro, que é justamente a parte da atenção, da concentração e da inteligência. Ou seja, como você sabe que você vai ter que transcrever aquilo, você acaba forçando a prestar mais atenção. Você se liga mais naquele conteúdo. Então, essa é uma dica também para estudar para a prova. E essas palavras que você se lembra, essas 10 palavras, 20 palavras, né, dependendo ali do tamanho do texto, pode ser aquelas palavras-chave que, durante lá a sua prova, te faça lembrar os conteúdos que você precisa relembrar, né? Agora, se a pessoa tiver com muita dificuldade, daí tem que procurar ajuda mesmo. Aí é melhor procurar uma ajuda, porque talvez sem essa ajuda ela não consiga mesmo reter nenhuma informação, né, que ela está lendo ali naquele momento e pode prejudicar. O pessoal fala às vezes, tem livros muito longos. Isso não tem nada a ver. Quando a pessoa tem a concentração, né, porque eu já vi pessoas conhecidas mesmo que assim, e 300 páginas, nem vou levar esse livro. E sabe, quando o livro é maior, outra dica, né, quanto maior o livro, se você lê-lo mais rápido, então os cientistas dizem que a gente consegue frisar mais os conteúdos. Então, quanto mais rápida a leitura, mais coisas você consegue memorizar, guardar daquilo que é lido. Então, às vezes a gente demora muito tempo lendo um texto, porque tem pessoas que pensam, vou ler mais devagar para reter mais detalhes. É justamente o contrário. Quando você lê mais rápido, você retém mais detalhes do que quando faz a leitura mais lenta. Esse pessoal, então, que fala, engolir o livro, ou seja, leu bem rapidinho, está conseguindo guardar mais. Conseguindo guardar mais. Olha que interessante. Isso. É bem o contrário do que a gente pensa, né? Normalmente, Isso. né? E assim, essa coisa de estar lendo e desviar a atenção, por exemplo, sei lá, o cachorro latiu. Tô lendo e, sei lá, fui ver a panela que está borbulhando, o celular tocou, tal. O ideal é ler de novo, é recomeçar ou dá para parar por aí mesmo e continuar? Isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Então, não existe uma regra para dizer. Então, isso é bem do íntimo de cada um. Então, você tem que avaliar como que é a sua atenção, até que ponto a sua atenção e até que ponto você consegue se concentrar, né? Estudiosos dizem que a pessoa normal se concentra no mínimo ali, no período de 20 minutos, é o período de atenção máxima. Depois de 20 minutos, a gente já começa a pensar em outras coisas, então desvia a atenção. Então, atividades que requerem muita atividade mental, pensamento, né, atenção, concentração até 20 minutos. Depois disso, é melhor tomar água, ver a mensagem no celular e depois retornar ao que estava fazendo. Olha, que legal. Isso é uma dica também para o pessoal que estuda para a prova, né? Com certeza. Então, fica focado 20 minutos, dá uma espairecida e retorna mais 20. Então, a gente fala assim, 50 minutos para estudar, depois para, né? Mas não, é 20 minutos. E aí vai ter um reaproveitamento melhor disso tudo. Melhor, isso. E quando você está fazendo uma atividade que requer muita atenção e concentração, só o fato de você se levantar e dar uma volta na casa, isso já está servindo para oxigenar o cérebro, então, consequentemente, você vai ter mais resultado, mais rendimento na retomada. E assim, falando no caso de decorar, né, de todo esse exercício que você passou, é importante que a pessoa também não queira decorar tudo. Estou falando em caso de prova, para quem, né, não tem assim
Aquela coisa, mas eu não consegui decorar o que o autor disse, eu não escrevi o que a professora queria. Por isso que essas palavras-chave elas são importantes, porque são essas palavras-chave, você não vai decorar a palavra, mas são palavras importantes que depois vão te trazer ganchos para que você lembre o conteúdo, não é? E aí sim colocar o que foi interpretado do texto, que é Com super certeza. importante, né? Então as palavras, elas servem como gancho para fazer com que você lembre aquilo que está escrito no parágrafo. Legal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Comunidade fica por aqui. Eu te espero nessa quinta-feira, 6 da tarde, aqui na TV Unicesumar. Até lá. Tchau, tchau.